Pessoas que conseguem se livrar do vício em pornografia relatam que o principal ganho é o de retomar o controle da própria vida. Mas como se livrar desse vício? Quais são os cuidados que devem ser tomados? É sobre isso que falaremos nesse nosso penúltimo vídeo da nossa série sobre neurociência da pornografia. E não é difícil de imaginar o porquê de as pessoas que conseguem se livrar do consumo excessivo de pornografia acabam sentindo que passam a ter mais controle da sua vida. O que acontece é que o indivíduo deixa de agir unicamente respondendo a um impulso. Ou seja, principalmente nos primeiros dias, a pessoa percebe que o desejo de consumir pornografia chega, mas a escolha do que fazer vai depender totalmente dela. Mas como que isso pode ser feito? O primeiro passo é dando ao cérebro um afastamento de estímulos sexuais artificiais por um tempo. Isso vai fazer com que o circuito de recompensa do cérebro volte a ter mais sensibilidade a outros estímulos do dia a dia. Ao mesmo tempo, essa pausa diminuirá a associação entre a vontade do consumo de pornografia e o consumo propriamente dito. É como dar um reboot numa máquina de computador para que ela volte às suas configurações de fábrica. É claro que a metáfora não é perfeita, né? Já que não temos como simplesmente apagar as informações do cérebro desse jeito. Mas a ideia básica é a mesma, a de retomar ao funcionamento anterior das redes neurais. E quando nós falamos de retirar as estimulações sexuais artificiais, a gente não está falando apenas de sites pornográficos. Há pessoas que deixam os vídeos pornográficos de lado, mas acabam buscando por outros tipos de materiais eróticos. Por exemplo, tem pessoas que deixam de consumir vídeos pornográficos, mas passam a procurar outros materiais eróticos que conseguem achar nas redes sociais, aplicativos de relacionamento, YouTube, imagens do Google, enfim, qualquer espaço que forneça algo que satisfaça o desejo de se excitar. O problema é que isso é tipo tentar parar de beber apenas consumindo cerveja light. Vai ser contraproducente. Isso porque seu cérebro não liga para os vídeos pornográficos em si. Ele está em busca daqueles picos de dopamina no circuito de recompensa e que são relacionados a estímulos sexuais artificiais, como a gente já falou nos outros episódios. Aliás, essa busca por materiais diversos, mesmo que não sejam em vídeos, se assemelham muito à necessidade de buscar novos estímulos. Sobre essa questão da novidade, até comentamos nos vídeos anteriores. Ou seja, buscar estímulos pode retardar o processo de recuperação do vício. Até mesmo fantasiar com os vídeos que você costumava ver pode prejudicar esse processo. Por outro lado, quanto mais você fizer o exercício voluntário de se desviar desses estímulos, mais você vai conseguir desenvolver seu autocontrole. Mas é lógico que retirar um estímulo que era tão prazeroso para a pessoa não é uma tarefa fácil. Por isso vamos trazer nesse vídeo algumas dicas sobre como as pessoas que querem se livrar do vício em pornografia podem se livrar. E se for você, fica ligado que essas dicas funcionam muito bem. E vale lembrar que não tem um jeito certo ou errado de passar por esse processo. E por isso você precisa adaptar as dicas à sua realidade. E a primeira dica, é a mais óbvia, né? É remover todo o material pornográfico que você tem e parar de acessar os sites adultos. E se você acha que a facilidade de acessar esses sites pode te gerar algum tipo de recaída, considere a possibilidade de usar algum bloqueador desses sites. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo 2 exemplos de sites que você pode usar com essa finalidade. Outra coisa que pode te ajudar é modificar alguns estímulos que possivelmente serviam como gatilho para o consumo de pornografia. Por exemplo, muitos indivíduos que passam por esse problema relatam benefícios em mudar a mobília de lugar, até mesmo trocando um móvel no qual ele sempre praticou o consumo de pornografia por um outro móvel. Uma outra possibilidade é simplesmente parar de levar o seu celular para aqueles locais privados, tipo banheiro, por exemplo, locais particulares, em que você costumava assistir ao material pornográfico. Ou seja, você tem que identificar todos esses gatilhos, todos esses contextos, para poder alterá-los, para poder interrompê-los. Inclusive, tem um caso bem comum, que é o de pessoas que passam por períodos de insônia, já que realizavam durante anos uma espécie de ritual pré-sono, no que usavam a pornografia como auxílio antes de dormir. E, novamente, alterar os gatilhos desse ritual é fundamental. Cria um hábito, um novo ritual antes de dormir.
ler um livro repetido, ler aquele gibi que você já leu 1000 vezes, contar carneirinho, enfim. Crie um novo ritual para o sono para substituir o ritual da pornografia antes de dormir. E algo que pode te motivar é o estabelecimento de metas e contagem de dias, o que inclusive é feito por indivíduos que tentam se livrar de outros vícios. Você pode, por exemplo, estabelecer uma meta maior, pode dividi-la em metas menores. Dividir uma meta grande em metas menores vai aumentar a chance de você conseguir chegar até o final. E quando você atingir alguma dessas metas, você pode inclusive pensar numa gratificação para você. E se acha melhor, você pode inclusive usar outros recursos para contabilizar o seu sucesso, seu progresso, para se manter motivado, como é o caso do aplicativo Anônimo. Algumas outras possibilidades interessantes são se engajar com pessoas que estão nesse mesmo processo que você, como em grupos na internet ou terapia em grupo. Na verdade, de forma geral, a socialização vai te ajudar. Buscar novos estímulos sociais só vem a trazer benefícios nessa caminhada. E como o processo é complexo, se distrair vai ser muito necessário. E uma boa forma é se engajar em hobbies, atividades que você gosta de fazer. Inclusive é comum as pessoas que se viciam em pornografia simplesmente deixarem de lado outras coisas que elas gostavam de fazer, como dançar, tocar um instrumento musical, montar quebra-cabeça, colecionar álbum de figurinha, não sei. Você tem algum hobby que você parou por causa desse problema? Qual que era esse hobby? Conta aqui nos comentários pra gente criar uma comunidade que vai se ajudar aqui no YouTube. Existem também outras atividades que são conhecidas por aliviar a abstinência e contribuir para a sua saúde mental. Uma delas é a meditação, que já teve inclusive seus benefícios demonstrados em inúmeras pesquisas. Outra dessas atividades é a atividade física, que não é só uma distração para os impulsos, mas também uma atividade que vai aumentar a sua autoconfiança, vai melhorar a sua saúde física, enfim, só vai te fazer bem. Inclusive, para aquelas pessoas que começaram a sofrer de algum tipo de impotência sexual devido ao consumo excessivo de pornografia, a atividade física já foi associada à melhora na função erétil. E se algumas dessas atividades puderem ser feitas ao ar livre, em áreas verdes, melhor ainda. Mas é importante lembrar que, ao menos durante a gravação desse vídeo, ainda vivemos uma época de pandemia. Então a gente tem que tomar todos os cuidados e seguir todos os protocolos de biossegurança para praticar essas atividades. O contato com a natureza é muito benéfico para o cérebro e potencializa a criatividade e a capacidade de resolver problemas. E a última dica que a gente traz aqui no vídeo: conheça mais sobre o seu cérebro. Nessa série nós já tratamos de explicar uma boa parte desse assunto. Mas deixaremos também na descrição um site que sempre se atualiza com informações sobre o cérebro e a pornografia. À medida que você entende o que está acontecendo com você, vai ser mais fácil você lidar com o problema e também mais fácil para você encontrar mais estratégias para poder passar por todo esse processo. Além disso, compreender o apelo da pornografia para o cérebro permite diminuir a sensação de culpa, já que a pessoa entende que não é uma questão de fraqueza, uma questão de falta de caráter. Aliás, se você sente que o consumo de pornografia te deixou culpado, te deixou com vergonha por questões familiares, sociais ou religiosas, talvez o ideal seja buscar alguma ajuda profissional. Terapia com algum terapeuta, com um psicólogo, para ficar um pouco mais fácil de você passar por esse processo. O apoio profissional e o apoio de pessoas que são seus amigos, pessoas ao seu redor, podem te ajudar a encarar vários desafios que você vai ter que enfrentar. E um deles é a abstinência, cujos sintomas são mais intensos nas primeiras 2 semanas, como irritabilidade, ansiedade, mudança no humor e, é claro, um forte desejo de consumir pornografia. E vai lembrar que a abstinência não diminui de forma linear, o que quer dizer que vão haver dias mais fáceis e outros dias mais difíceis. Você pode passar por vários dias fáceis, depois ter um dia dificílimo lá na frente. Ou começar com dias difíceis, depois ter dias fáceis, depois outros dias difíceis, enfim. Não existe regra. E é por isso que é tão importante seguir as dicas que a gente passou aqui. E vai lembrar também de um outro desafio, o chamado flatline, que é vivenciado por alguns viciados em pornografia quando decidem deixar o consumo. Alguns indivíduos passam por um período de diminuição da libido e da capacidade de ter ereção. Bom, o tempo que vai durar e a forma como a pessoa vai sentir a sua libido retornar vai variar de pessoa para pessoa. Basta você saber que isso acontece, que todos estão sujeitos a esse problema, principalmente os consumidores mais crônicos. E perceba que falamos aqui sobre a retirada de estímulos sexuais artificiais, e não de masturbação ou de relações com parceiros. Abrir mão desses outros estímulos naturais vai ficar à escolha de cada pessoa.
E você pode se perguntar quanto tempo leva, depois de abrir mão da pornografia, para a pessoa voltar a ter uma sexualidade mais saudável. Ou seja, com retorno às ereções, normalização da libido, diminuição dos fetiches extremamente bizarros que são induzidos pela pornografia, uma maior facilidade em controlar os desejos, enfim, tudo o que comentamos nessa série. Bom, da mesma maneira, vai depender de cada pessoa, sendo que algumas pessoas sentem que já estão melhor em poucas semanas, outras vão acabar precisando de meses. E quanto ao retorno à pornografia depois de todo esse processo? Será que a pessoa vai conseguir voltar a ter uma relação não prejudicial com a pornografia? Ou será que qualquer tentativa será uma recaída que vai fazer o vício voltar? Bom, voltar a assistir não é o mesmo que retornar ao vício. Mas se você decidir no futuro continuar assistindo pornografia, você já conhece os sinais dos prejuízos e consegue entender que o excesso pode sim trazer malefícios. Então fique ligado a esses sinais para que esse processo não tenha sido em vão. Bom, durante essa série, nós falamos sobre o consumo excessivo de pornografia e falamos dos seus prejuízos. E se você parar para pensar, nós estamos falando de algo extremamente recente, com menos de 20 anos de existência. É claro, antes já existia pornografia, mas como já falamos nos outros vídeos, não era generalizada e de acesso tão fácil como hoje. O fato desse tema ser muito recente e as pesquisas ainda estarem engatinhando, acaba provocando muita divergência. Pessoas dizendo que pornografia não existe, pessoas dizendo que inclusive tem que fazer cada vez mais, que é uma prática muito positiva. E ainda vai ter aquelas pessoas que vão falar que qualquer tipo de consumo de pornografia vai tornar a vida da pessoa a pior do mundo. Apenas o tempo vai realmente nos mostrar o que realmente é malefício, o que realmente é positivo com o consumo de pornografia. É algo muito semelhante ao que o consumo de tabaco viveu no século passado. Levaram décadas de discussão e pesquisa até chegarem a um consenso de que sim, a nicotina causava dependência e que os compostos do cigarro estavam associados aos mais diversos problemas de saúde. Mas tem uma diferença entre o cigarro e a pornografia. O cigarro era um assunto público. De um lado com propagandas, presença em filmes hollywoodianos, com lobistas, e do outro com pesquisadores apontando publicamente que o consumo deveria ser desincentivado. Mas a pornografia não, ela ainda é um tabu e seus perigos são subestimados. Então pode ser que ainda leve décadas para a sociedade compreender os potenciais prejuízos causados por ela. E também para a gente poder iniciar discussões públicas sobre esse assunto. Mas talvez até lá, a geração que cresceu com a internet na palma da mão já esteja sofrendo com inúmeras dificuldades sexuais em decorrências do consumo excessivo de pornografia. Lembrando que eu não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo moral, condenando pornografia. Eu quero que você encare essa série como aquelas propagandas de álcool que chamam sempre a atenção para o consumo moderado. Inclusive, na internet surgiu um movimento que é contra a prática da masturbação, chamado NoFap, que numa tradução direta significa não se masturbar. E as técnicas do NoFap, sim, têm ajudado várias pessoas a se livrar da pornografia. Mas será que existem evidências para a prática do NoFap? Será que realmente a masturbação é um problema? Aí vai ficar para o último vídeo da nossa série. E aí? O que está achando nessa série sobre neurociência e pornografia? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Quer contar um relato? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.